Olá, bem-vindos a mais um Stephanie Senpai, e no vídeo de hoje uma entrevista super especial e super bacana com a dubladora que eu gosto muito. Solta a vinheta, editor! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu fiz uma entrevista ali, na verdade a gente fez uma live pro pessoal do evento Aparecida Geek, que tá rolando de maneira online, que aconteceu de maneira online, na verdade, durante o final de semana, e eu resolvi trazer a entrevista aqui pra vocês no YouTube porque ficou muito bacana. A Ana Lúcia Menezes, ela deu voz pra diversos personagens, dentre eles Mizamani, de Death Note, e a Chihiro, de A Viagem de Chihiro. Então eu espero que vocês gostem dessa entrevista e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais personagens da Ana Lúcia marcaram a sua vida. Meu nome é Stephanie e eu vou conduzir a nossa live aqui hoje pelo Aparecida Geek. Nosso evento que tá rolando de maneira online por causa da quarentena. Então, assim, pra não perder a oportunidade de reunir a galera, tá rolando online. E aí eu tô aqui com algumas perguntas e à medida que a gente for conversando e o pessoal for mandando, eu vou olhando aqui no computador e a gente vai fazendo as perguntas da galera. Tá ótimo. Já tem uma pergunta aí se você tá melhor, porque eu acompanhei no seu Instagram que você não estava muito bem de saúde. Eu me contaminei com o Covid, né? Eu até tava pedindo pra minha filha, porque eu tô com a cara toda marcada. Mas não tem problema não, porque já sabe que eu tô toda perebenta. Meu marido acabou pegando, né, se contaminando com coronavírus. Já passei aqueles 14 dias tenso, né? Porque eu ficava muito cansada pra falar, dor no peito, e assim. Mas eu tô bem, graças a Deus. Tô ótima. Que bom. Bom saber que você tá melhor. A gente tá aqui. O pessoal que tá acompanhando a live, cada um de um canto diferente do Brasil, a gente tá te mandando energias positivas para você se recuperar 100%. Obrigada, querida. Mas então agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da sua carreira, que é incrível e que permeou, eu acho que a vida da maioria dos brasileiros, porque você tem muitos trabalhos, sempre prestou sua voz para muitos personagens. E para começar, a gente vai lá para o comecinho. Quero saber quando você se interessou por dublagem e resolveu emprestar sua voz para personagens. Então, na verdade, eu sempre gostei dessa coisa de TV, do teatro. Quando eu tinha 5 aninhos, eu fiz uma participação numa novela na Globo chamada Pai Herói. Muitos não vão lembrar porque tem muitos anos. E aí, nós somos 7 filhos, né? Então, minha mãe, depois eles queriam que eu ficasse na escolinha da Globo, né? Mas só que era no Jardim Botânico, que era um bairro afastado da onde eu morava. Eu morava na Tijuca, eu ainda moro na Tijuca, sou tijucana. E aí, o que aconteceu? Minha mãe não conseguia, porque tinha que levar meus irmãos pro judô, aí voltava correndo, aí depois levava, era datilografia. Você nem deve ter pego isso, tem uma cara de novinha. Tinha curso de datilografia, que era máquina de escrever, né? Então, minha mãe não conseguia, né, me levar no Jardim Botânico, não tinha carro naquela época. Para ter carro tinha que ser muito rico, né? E aí, minha mãe e meu pai fizeram uma opção de eu não ficar, né? Aí, beleza. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos na escola, eu participava do teatro, né, da escola. E aí, fazia peça e tal. E eu disse pro meu pai, falei, pai, eu já sei o que eu quero ser quando crescer, porque eu queria ser marinheira também. Meu pai disse, você não tem altura, eu tenho 1,54 m. Aí eu falei, não, pra ser marinheira tem que ser alto, né? Eu falei, você não tem altura. Aí meu pai tentando me convencer pra desistir. Eu falei, pô, o que eu vou ser? E aí, eu disse pro meu pai, eu quero ser atriz. Falei, eu vou ser atriz e já sei o que eu quero. Meu pai, não, minha filha, pelo amor de Deus. Antigamente, tinha muito preconceito, né, em relação a essa coisa do ator, né? E o meio, não vou te dizer que o meio é leve, não. O meio é meio tensozinho, mas hoje também, como eu acho que também tem a internet, onde tudo é muito mais aberto, eu acho que você consegue aprender, né? Porque assim, não pode, por que não pode? Né? A gente, quando é muito novinho, a gente é muito curioso. Então, meu pai não queria muito e tal. E aí, beleza. Eu sempre gostei dessa parte do teatro, sabe? E aí, depois eu fui estudar numa escola chamada Fundação Bradesco, aqui no Rio. E na fundação eles tinham um teatro maravilhoso, que era o antigo Instituto Lafayette, né? Que é onde é o prédio da Fundação Bradesco. E então, eu fui estudar lá e tinha um teatro, nossa. Aí quando eu tava naquele palco lá, nós fomos escrever uma peça para comemorar o dia 13 de maio, né? O dia da libertação dos escravos e tal. E aí eu escrevi uma peça, e aí eu dirigi a peça, eu montei a peça e a escola amou. E aí eu estava até me recordando, esses dias mesmo, eu conversando com os alunos da escola lá gritando, sei que e a diretora e orientadora pedindo silêncio, eles não faziam, eu peguei o microfone, gente, isso aqui é Deus
esporro neles. E aí eles ficaram todos quietos, sabe? Aí eu tava lembrando disso. Ela falando assim, olha, essa daí, ela nasceu pra isso. Eu lembrei, sabe, dessa coisa assim. Enfim, e aí quando eu tinha meus 9 anos de idade, como eu te falei, nós somos 7 filhos, meu pai foi investir num negócio, perdeu toda a grana, ficou desempregado. Então, durante 3 anos da minha vida, dos meus 9 aos meus 12 anos, eu vendia salgadinho na rua. Minha mãe fazia salgado, meu pai batia massa e a gente vendia num salão de beleza na Redondeza, né? Meu pai tinha ido à falência. Quando eu tava com 13 anos, aí o seu Herbert soube que meu pai, ele conhecia meu pai já tinha trabalhado com ele, meu pai tava desempregado, ele mandou chama o Raimundo Grangeiro pra cá, não sei o que e tal. Meu pai foi trabalhar com ele. E aí ele colocou um anúncio no jornal, convocando crianças, né, pra estarem lá fazendo teste e tal, e não apareceu ninguém. E aí ele foi e falou pro meu pai, Grangeiro, traz seus 7 filhos aqui, eu quero ensinar a dublar. E ele pagava um salário mínimo. Aí o meu pai falou, e meus irmãos se interessaram, foi eu e uma irmã que desistiu e virou arquiteta. E aí, nisso, já tem 32 anos que eu tô nesse meio aí. Tô aí, graças a Deus, é que eu gosto. Eu lembro que uma vez meu pai passando um filme pra gente em casa, que meu pai sempre trabalhou com essa área de cinema também. Falei, pai, esse homem não tá falando isso, olha a boca como é que tá diferente, a labiaça aqui, meu pai, minha filha. Aí meu pai me explicou que era dublagem, isso eu tinha uns 9 anos de idade, mas eu não conseguia entender muito, não. A dublagem, na verdade, pra quem é muito novinho, é meio assim, se bem que hoje, olha, eu vou te falar, tem um curso onde eu dou aula, lá no IAB, as crianças de 7 anos já sabem o que é dublagem. Eu falo, meu Deus, tá todo mundo muito evoluído, né, hoje em dia, né? Com esse acesso da informação, da internet e tal. E assim começou a minha história na dublagem. Muito bacana. A gente tem aqui o Marcos, Aham. perguntou como é que foi pra você dublar a Estela do Clube das Winx e pediu pra você falar com a voz dela, Magia Winx, Poder do Sol. Tá. A Winx, cara, eu dublo isso tem muitos anos, só que eu preciso sempre da ajuda deles, eu não sei quantos anos, mas desde o primeiro episódio. A galera que é fã vai me ajudar aí, vai ajudar a gente, né? Então, Magia Winx, Poder do Sol, né? A Estela, eu faço ela mais assim, mais afetada, né? Ela é um pouco afetada, então eu vou falar, Magia Winx, Estrela do Sol! É mais ou menos assim. Muito bom. Eu queria saber de você, Ana, quais são os personagens que mais marcaram a sua vida, seus personagens mais marcantes assim ao longo da sua carreira? Essa pergunta é sempre difícil, assim, né? Na verdade, assim, eu dublo há 32 anos. Tem muitos personagens que eu amo. Ó, vou te falar, o personagem, assim, que eu mais... Era uma série que eu dublava. Era uma série chamada Gilmore Girls. Eu dublava Rory. Essa série mexe muito comigo. Eu amava essa série também. Eu amava dublar. Ela me envolvia no momento e tal. E também gosto muito, assim, a Sam, que não tem muitos anos, né? Do iCarly, Sam Cat. Eu amei também. Aí eu amo também a Estela, né? Das Winx também, que ela é bem legal, assim. Ai, tem tantos, cara. Tem que ser um, não. Eu já falei um monte. Não, pode ser vários. Você tem uma lista muito extensa de personagens que você emprestou sua voz, mas tem uma personagem que, inclusive, o filme, na época, ganhou o Oscar de melhor animação, que foi a Chihiro, de A Viagem de Chihiro. Como é que foi fazer uma personagem tão icônica de um estúdio que tem animações maravilhosas e que chegou a ganhar o prêmio de melhor animação? Então, quem me dirigiu foi o Lauro Fabiano, lá na Delarte, né? Cara, quando eu fui fazer, eu não tinha nem noção do que era, né, esse filme. Inclusive, antigamente tinha um negócio de fazer umas brincadeiras, tipo o Oscar da dublagem, e eu também ganhei o Oscar da dublagem por conta desse filme. Assim, eu lembro a gente gravando lá na Delarte, né? Isso tem muitos anos, eu nem sei quando foi isso que a gente gravou, assim, mas tem muitos anos. Mas esse filme foi um boom mesmo, assim, no momento. Assim, a galera mexeu muito, né, com as pessoas e tal, os fãs curtem pra caramba. Agora eles tornaram a fazer, acho que eles foram novas histórias, né? E eles acabaram me substituindo. Não sei porquê, amiga, não me falaram porquê. Porque quando eu dublei a Chihiro, eu já era adulto, né? Já não era criança.
e acabaram me substituindo por uma amiga até que eu amo muito, um trabalho maravilhoso, que é a Ana Helena Bittencourt, que também é adulto, mas assim, a gente não sabe muito explicar, a galera perguntando por que substituíram, não sei o quê. Nem tudo a gente tem acesso. Pode ser, às vezes, uma opção do próprio estúdio, do próprio diretor, mas às vezes também é do próprio cliente. Então a gente não tem muito como informar, eu realmente não sei. Quando eu soube, assim, acabou vazando, né, pra mim, que estavam dublando, eu falei, mas eu sou ela. Aí falaram, Poxa, desculpa. Então, desculpa. Ela, não, Ana, mas deve ter colocado criança, não sei o que e tal. Aí depois eu soube que era uma amiga minha, uma amigona, assim, que era adulto. Mas, assim, eu não sei te explicar por quê, né? Mas também que tem uma voz maravilhosa, tipo assim, dubla super bem. Os fãs, é legal também, porque eles não têm nada contra a Ana Helena, que é maravilhosa, mas eles também falam, tá mudou, não sei o quê. Eles fazem, né, um protestozinho, e que isso é bom pra gente, assim, sabe? Eu tento fazer assim, eu, no trabalho, quando eu passo por esse tipo de coisa, e quando alguns amigos passam, eu costumo dizer o seguinte, tipo assim, poxa, eu tenho 32 anos de carreira, né? Eu tenho a minha essência de Ana Lúcia, eu não sou somente a Ana Lúcia Chihiro. Eu penso assim, sabe? Então, assim, para você poder ficar em paz, porque tem tantas coisas que vão ao longo da caminhada, se você ficar absorvendo tudo, você pira. Então, assim, por exemplo, é muito legal, eu dublei a Chihiro, os fãs se amarram, e foi a minha história na Chihiro. Você ama? eu amo demais. Legal, Estúdio Ghibli, legal. pra mim, é imprescindível. Tipo, cresci com as histórias, reassisto até hoje. Uhum. E eu tenho um carinho muito especial pela dublagem de todos os filmes, todas as Legal. animações do Estúdio Ghibli, que são muito lindas. Uhum. Inclusive, a Chihiro é uma personagem icônica. E que graças, assim, a essa entrada no catálogo da Netflix, o filme ganhou um boom novamente. O pessoal É. mais novinho tá conhecendo e tá se apaixonando pelas histórias. É. Bom, você emprestou sua voz para personagens criança, personagens ali que são adolescentes e personagens que são adultos. Existe uma grande diferença de dublar um ou dublar o outro? Então, a criança, ela tem aquela coisa mais da inocência, né? Você, assim, o que vai fazer a diferença é esse seu lado, por isso que para ser dublador tem que ser ator, né? É o seu lado ator, entendeu? Então, assim, a criança, ela é mais inocente. O adolescente, depende do personagem, se ele é, tipo, danadinho, tipo a Sam, malandrinha e tal. E o adulto, eu vou te falar que você tem que ter a questão da maturidade da voz. Eu tenho uma fono também que me auxilia em relação a isso, porque, assim, quando você vai mudando mais aqui, né? Então, quando eu tenho que fazer criança, eu tenho que falar assim, né? Tipo assim, eu não sei te explicar, mas eu mudo uma coisa aqui, ó. Quando é adolescente, eu coloco mais assim, tipo, aguento, bem 10, eu coloco só mais pra cima. E quando é mulher, eu procuro colocar mais pra baixo, sustentando. Eu te confesso que a maior dificuldade é a mulher. Minha voz é mais pra aguda, minha voz é mais de adolescente, né? E assim, então, quando eu tenho que fazer mulher, que eu tenho que segurar a voz pra baixo, ficar o tempo inteiro assim, depois eu fico um pouco cansada, por isso que tem que fazer a fono, né? Dependendo do personagem e tal. Que são áreas que você vai vendo qual é a melhor área. Por isso que, assim, a gente fala assim, né? Quando a gente vai fazer um teste para um filme, eu digo assim, não coloque uma voz que você não vai sustentar. Normalmente, para o homem, né, eles têm que pesar mais, então às vezes faz uma coisa assim, arranhada. Eu não vou nem fazer muito para não me machucar. Então, eles fazem assim. E aí, imagina, você tem, de repente, 100 loops, né? Que são trechos de 20 segundos. Em São Paulo, nós chamamos de anel. Você imagina ficar o tempo inteiro fazendo essa voz arranhada, o quanto você vai ferir. Então, é ruim. Então, você tem que procurar colocar uma voz que vai ficar confortável para você, onde você não vai se preocupar somente com a voz, onde você vai se preocupar de fazer, de você dar uma interpretação, e na interpretação você vai ganhar esse personagem. Entendeu? Você falou aí da dificuldade de fazer voz de personagens que já são mulheres, que já são adultas. E eu queria fazer uma outra pergunta para você. Igual eu falei, você tem personagens criança, adolescente, que é aquela coisa mais alegre, mais pra cima e tudo mais. Só que você também é a voz da atriz Maite Perrone. Isso, ela também que ela é aquela personagem típica de novela mexicana que é a sofrida. Não tem um capítulo que ela não sofre. Mas você já viu que ela sempre é sofrida e no final sempre sai bem. Sempre sai bem na fita, com bonitão, casada, rica, linda, maravilhosa, né?
Então, aí até ela também faz parte de uma lista que também dos personagens que eu gosto muito de dublar, né? Eu amo dublar, eu já peguei o jeitinho dela. É legal também que teve um negócio, um trabalho, que eu não sei se foi para São Paulo, posso estar falando besteira, aonde eles gravaram, botaram uma outra voz nela e os fãs também ficaram em cima, e eu acho super importante isso também, né? Que na verdade não é pela questão da dublagem de São Paulo não, que é maravilhosa, são profissionais maravilhosos. Eu digo pela questão do respeito, porque tem também trabalhos que são de atores que são dubladores de São Paulo e eles vêm para o Rio trabalhar. Assim como também tem dubladores, atores que são dublados mais por dubladores do Rio de Janeiro que vão até São Paulo. Não se trata dessa coisa Rio e São Paulo, não, que a gente não tem isso aqui. Mas é mais uma questão dos fãs, né? Que acabam estranhando. Aí todo mundo, que foi isso? E eu não sei explicar tudo. Porque, na verdade, tem muitas coisas nos bastidores. A gente não sabe explicar tudo, sabe? Não tem como eu te dizer, é por isso, é por aquilo. Fala, desculpe. É que você acabou, na sua fala, respondendo as perguntas da Mayara, que perguntou por que você não interpretou, não fez a voz dela em determinados trabalhos. Acabou respondendo. Então, porque eles substituem, não chamam pra ir lá, Mayara, esse você tá mais a novela. Que linda. Então, Mayara, eu não sei por que eles fizeram isso. Eu não sei se foi gravado no estúdio em São Paulo, eu acho que foi em algum estúdio. Mas às vezes também é uma questão do próprio cliente que pede ou que não exige também. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar. Eu olhei um pouquinho a lista de personagens que você fez. É claro que é só uma pinçada, porque você tem uma lista de trabalhos muito grandes. Você fez alguns personagens que têm histórias ali muito ligadas com a parte ali, com metáforas, com ensinamentos de vida. A gente tem a própria Chihiro, a gente tem a Alice, do filme Alice no País das Maravilhas. A gente tem vários personagens. Eu queria saber se você pegou alguma fala, algum ensinamento de um desses personagens e trouxe para sua vida. Ai, a gente não tem nem tempo para isso. Vou te falar, a nossa vida é tão doida que, às vezes, quando você fala assim, os personagens que você dublou, eu vou te falar que a gente esquece, eu não lembro. Eu falo, gente, qual que eu dublei? Porque, eu vou te falar, é muito doido. Porque, assim, é um corre-corre, né? E tem esse corre-corre do estúdio pro outro. E tem a nossa vida pessoal também, né? Como mãe, como esposa. Eu sou evangélica, sou muito envolvida com os trabalhos da minha igreja. Então, a gente não tem tempo, sabe assim? Então, quando se pergunta... por isso que, assim, tem um amigo meu que ele faz um monte de colinha pra mim. Aí pra eu, assim, eu lembro da Laura do Carrossel também, que foi uma que marcou. A Gwen, tem a Chihiro também, né? Mas eu não consigo lembrar de tudo. Agora, assim, frases eu não consigo pensar, não. Nenhuma que eu trouxe pra minha vida ou que eu levei da minha vida pra lá, não. Um que mexia muito comigo nesse sentido era essa Rory, do Gilmore Girls. Mas pelo meu tipo de vida, eu tinha ficado grávida da minha filha, o pai dela saiu fora, eu fiquei sozinha com ela. Aí eu imaginava a mãe, minha filha era pequena na época, mas eu ficava viajando, eu e a Bia, e a gente comendo pizza, e a gente é isso aí. A gente cresceu e ficou isso. A gente come pizza dormida, assim, uma relação muito boa com a minha filha, sabe? E aí, esse filme, ele mexia em algumas situações, assim, sabe? Quando eu dublava, às vezes eu saía de lá malzona, às vezes eu chorava de verdade, sabe? Era bem... Mexia bem com essa coisa da minha vida pessoal também. Acaba se atrelando, né? Os acontecimentos vão se atrelando à vida pessoal. A Mayara lembrou aí que você também fez a órfã, que foi bem legal e que ela gosta. Que é um personagem bem diferente do que você costuma fazer, né? Que é uma coisa mais sombria. Eu assim, sombrio, eu lembro da órfã, né? Na verdade, eu lembrei agora, né, Mayara? Obrigada. Mas tem uma que eu dublei a freira, que é a Thaísa Farmiga. Que eu também dublei ela no American Horror Story. Aquilo ali era tenso. Na verdade, olha só, quando a gente chega no estúdio, a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. Você chega no estúdio, às vezes é um personagem romântico, às vezes é um personagem mais trash, às vezes é um personagem brigão. Você não sabe, chega na hora e faz, entendeu?
Às vezes o diretor passa o personagem, às vezes ele não passa, você olha na fala, você vai olhando e já vai pegando, assimilando como é que tem que fazer. E dentre esses personagens, quais são as que te deixam mais confortável, que você se sente mais confortável em fazer? Ai, olha, muitos deles, assim, eu já dublei, só tá reprisando. Mas eu gostava muito da Sen, né? A Sen da casa. Até alguém botou uma coisa assim sobre. Fala do Taekwondo, eu fiz luta, né? Eu sou faixa preta de Taekwondo. Então, tinha muito isso, deles colocarem. Assim, eu sempre tive. Agora tá até curto meu cabelo, mas eu sempre tive cabelão. Então, normalmente as mulheres do cabelão é a Ana Lúcia, cabelão louro. Quando tinha uma marrenta, a brigona, a batedora. Mas eu não acho que tenha muito a ver nisso, não. Mas algumas coisas que faz lembrar, né? O diretor, assim, faz lembrar um pouquinho, né? A gente tem amigos que são gordinhos, que falam, pô, você me põe pra dublar gordinhos. Amigos que são negros, falam, poxa, eu só dublo negro. Você, por quê? Às vezes vem a lembrança, né? E combina mesmo. Ali você sabe que é uma certeza de escalação, né? A Mayara perguntou também se você já se viu sem a dublagem na sua vida. Se você já imaginou a vida sem a dublagem. Ainda não. Mas assim, olha, eu dublo há 32 anos, né? Eu não sei, porque o que eu penso? Assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? E aí eu não sei, às vezes eu fico pensando assim de sair fora do Rio, por conta da violência, essas coisas assim, né? Se eu trocaria por São Paulo, eu amo São Paulo, gente. Eu acho São Paulo chiquérrimo. Eu acho que eu gosto de frio. Não muito frio também, que às vezes eu já peguei um frio tenso em São Paulo. Acho que foi o frio que eu peguei mais tenso na minha vida. Eu peguei acho que tipo 4 graus, assim, nossa, quase que eu morri lá. Mas eu gosto de São Paulo, assim, eu amo São Paulo. Eu acho lá muito grande, então não sei se eu trocaria o Rio para ir para São Paulo, eu digo para morar e trabalhar, porque eu não sei se eu saberia andar por lá. É muito grande. Mas eu tenho vontade, assim, se eu tivesse condições, se eu tivesse dinheiro, né, amiga? Eu sou dura. Se eu tivesse dinheiro mesmo, eu queria ir pro interiorzão, assim, pro Nordeste, o interior. Foi ano passado pra Fortaleza, gente, eu amei Fortaleza. Mas Fortaleza é mais agitadinho, tá? Eu achei que fosse mais pacatinho, achei bem agitadinho. Mas eu curto o interior, assim. Apesar de ser bem agitadinho. Ia falar pra vir pra Goiânia, mas aqui já não é tão interior mais. Aqui já tá bem metrópole, então já. Mas aqui a gente tem os arredores, então. Mas eu tenho vontade, assim, de terminar, assim, depois, né, com mais idade, ir para uma roça. Roça mesmo. Não sei se combinaria muito, não. Perguntaram aqui se alguma criança já te parou na rua porque reconheceu sua voz. Então, não, a criança não, mas aconteceu assim. Isso é muito comum. A pessoa, você faz uma. A pessoa fala assim, cara, eu te conheço de algum lugar. De onde eu te conheço? Como a minha memória é horrorosa, aí eu fico também falando assim, meu Deus, será que eu estudei junto? Você fica tentando lembrar, né? E aí depois você, nossa, eu te conheço. Aí você fala, olha, eu dublo. Aí a pessoa vai e reconhece. É isso, não sei o quê. Aí a pessoa vai descobre de onde ela te conhece, né? Teve uma vez que a gente foi num programa do Gugu no SBT, no Domingo Legal, com os dubladores de Rebeldes. Então nós fomos 2 vezes lá e eles fizeram uma outra matéria com a gente na Herbert Richards. Então, Rebelde foi uma febre, né? Não sei se você pegou, assim, né? É a minha época. Rebelde foi uma febre. Então, como saiu essa matéria, e as pessoas reconheciam um pouquinho mais. Você não dublou Rebelde? Você não foi no SBT? Nossa, eu nem tinha noção como era muita audiência no Rebelde, assim, sabe? Então a galera curtia. O Mark Gomes perguntou se você conheceu a Vera Miranda e a Fátima Mourão. A Vera Miranda, sim. A Fátima, eu não lembro. A Fátima, o nome não me é estranho. Mas a Vera, com certeza. A Vera eu lembro muito. A Vera, pra mim, vou te falar, foi uma das vozes mais bonitas que teve na dublagem. A Vera Miranda, ela já tá falecida. E tem uma voz que eu acho linda, da Sumara Luiz, que tá viva, graças a Deus. A voz da Sumara é maravilhosa. E aqui, atualmente, uma voz que eu acho maravilhosa. Eu amo a voz da Lina Rossana. Cara, a voz dela é muito linda. Sabe quem é? Depois você fuxica. Lina Rossana e Sheila Dorfman. Elas têm uma voz de mulher chique, assim, sabe? Maravilhosa. De mulher rica. Isso, mulher rica.
Eu não sei, eu acho que é a Mil o nome. Perguntou perguntou, Ana, dublagem presencial ou dublagem remota? Então, no momento, como eu tô contaminada, não posso nem ser presencial, né? Em relação a ser a dublagem remota, eu tô tentando montar o home studio, né? O meu marido, ele é bem safo nessa coisa de montagem, ele trabalha com eventos, com produção e tal. Então, ele tá montando para mim, mas eu ainda falta acertar, né? Alguns detalhes assim, né? Mas eu, Ana, que eu prefiro presencial. Ai, muito mais fácil. Muito Quando tem melhor a também. possibilidade é melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Mas é que eu não posso, né? A Mayara perguntou se hoje em dia é mais difícil para entrar no mundo da dublagem para se tornar dublador. Eu acho que antigamente era mais tenso, porque assim, antigamente você tinha que ter o registro de ator, né, ou atriz com 14 anos de idade. Antigamente era todo mundo junto. Quando você errava, tinha que voltar do início, que a gente chama da cabeça. E era bem tenso. Quando você às vezes errava, a pessoa te olhava assim com cara de ódio, porque tinha que voltar todo o texto. Eu acho que hoje tá mais fácil para entrar. Hoje quem tem menores, né, de 16 anos, se eles fizerem só um curso de dublagem, um bom curso de dublagem, né, um bom curso, eles já conseguem ter mais acesso ao mercado. Se for maior de 16 anos, tem que fazer um bom curso de teatro profissionalizante, depois um bom curso de dublagem. E aí depois você vai nas casas, tentar fazer teste, ver se está abrindo o teste ou não, né? O Luan Carlos perguntou qual o personagem que foi dublado por você que você mais gostou de dublar? O personagem. Então, eu falei, eu gostei da Rory, né? Do Gilmore Girls. Eu gosto da Sam. Eu gostava de uma muito antiga, que era a Laura do Carrossel. E só os mais velhinhos, assim, que vão saber. Tu lembra? Romântica. Romântica. Eu vi depois, quando saiu a versão Ah, nova, eu vi a versão antiga. eu amava fazer a Laura também. Ah, tinha muito personagem legal, assim. Eu gosto de dublar a Maite Perrone. Essa menina, eu dublei muita coisa, né, dela e eu tive oportunidade de conhecê-la, né? Ah, ela é um amorzinho, um doce de pessoa. Ela merece o sucesso que ela tem, muito dedicada, sabe? Muito carinhosa. Tipo, me dando uma Ó, cola aqui da Misa Nami, a é mãe. da Mizamani de Death Note. Tinha até esquecido dela. Obrigada pela cola. Eu adoro essas pessoas que trazem, que têm a memória e que vão trazendo as coisas. Isso ajuda muito, gente. Vão mandando aí que ajuda bastante. Às vezes, você sabe que às vezes fala, você não vou coisa japonesa? Eu falei, não. Como não? Ai, meu Deus, é muita É uma lista grande. Eu imagino que seja difícil para lembrar a origem de cada um. lembrar todo mundo, né? É tenso mesmo. O Mark Gomes perguntou dos dubladores que já se foram, que já faleceram, de quais você mais sente saudade, assim. Às vezes algum que você conheceu, trabalhou. Cara, outro dia eu tava até fazendo uma lista, a gente já morreu muita gente, sim, muita gente. Eu gostava muito do Garcia Neto. O Garcia Neto, ele é pai do Garcia Júnior, né? Que é o He-Man, né? Eu tenho uma força. Ele é o pai dele. O Garcia Neto. Você sabe que até hoje eu lembro de algo assim. Te falei que eu sempre tive cabelão, né? Eu gostava de cabelão. E a Gabriela Bicalho também tinha cabelão assim no bumbum. Era uma moda, assim, né? Aí a gente ia pro estúdio, às vezes molhava o cabelo e ia de cabelo molhado. O estúdio é muito frio, são 16 graus, assim, muito frio, né? Então, ele falava assim, não faça isso, não venha de cabelo molhado, você vai pegar uma pneumonia. Toda vez ele falava isso. Aí ele, peraí, aí ele pegava o nosso cabelo assim, botava pra cima, botava o casaco dele, tadinho, ele era magrinho. Mas ele tirava o casaco pra colocar no nosso pulmão e tentava amarrar o cabelo da gente pro cabelo molhado não ficar no pulmão, sabe? E aí, quando ia eu e Gabriela Bicalho, aí ele falava, Sabrina, agora só tem um casaco, como é que eu vou fazer com vocês? Aí ele dava bronca. Que gracinha. E outro dia eu tava assim, eu e Gabriela comentando sobre isso, o cuidado dele, né? Tinha um também, o Turelli, que morreu muito novo de câncer. Ele fumava muito, ele começou com a dor nas costas, fazendo terapia, fazendo não sei o que e tal, pra dor nas costas, e depois quando foi ver era o câncer, que já tava tomado. Ah, tinha muito. Tinha o André Filho tinha uma voz, sabe? André Filho. Tinha um outro André, que agora eu esqueci o sobrenome dele, que era gordinho. Ai, meu Deus, me deu branco, mas eu tô com a mente com ele bem na minha mente. Tinha o Paulo Pinheiro, a Vera Miranda, que eu te falei.
A Glória Ladani, que foi até há pouco tempo. O Newton da Mata. O Newton da Mata, meu Deus do céu, ele era tenso. Mas ele era um excelente ator. Mas assim, ele era mal, tá? Mas eu lembro muito dele. Outro dia até eu tava vendo um filme com ele, até eu senti falta, assim, não das grosserias, que às vezes era grosso. Senti falta, assim, da pessoa. Eu falei assim, meu Deus do céu, tão nervosa. A pressão do trabalho, às vezes, leva você a mexer na sua personalidade. Então a gente tem que ter muito cuidado pra gente não deixar que a pressão de nada mude a sua essência, sabe? E aí eu tava lembrando dele. Mas teve tantos, assim, tão queridos, assim. O Valdir Santana, que foi há pouco tempo, o Leonel. Há muita gente já que já foi. Uma lista mesmo. O Franklin perguntou, que, na verdade, ele falou que gosta muito quando você dubla a Janet McCarthy, que é a Sam, né? De iCarly. E ele perguntou por que você não dublou ela na temporada inteira de Between. Ah, então, esse daí, eu não sei se foi esse que foi dublado na MG. Eu não sei se foi esse. Que teve teve um que eles tinham feito um contato para eu poder dublar, né? E aí, tem um cliente, que eu não sei qual é o cliente, se seria esse. Ele queria que fizesse, aí eu conversando com a pessoa que me ligou, o diretor, ele disse que tinha que... Aí eu falei assim, eu sou evangélica, então eu prefiro não dublar filmes que eu tenha que falar palavrão. Eu posso falar palavras ofensivas, sabe? Mas palavrão vai tomar, vai, não sei o quê. Eu prefiro não fazer. Então, quando a diretora fez contato comigo, eu perguntei a respeito disso, né? Porque essa casa, eles dublavam muito para HBO. E aí, às vezes, nessa casa, eles pediam para falar palavrão. E tinha outras casas que você dublava para HBO, onde não era necessário falar palavrão. Então, ela pegou e Aí eu perguntei, você sabe me dizer se tem que falar o palavrão? Aí a diretora falou assim, olha, provavelmente sim, porque eu vi mais ou menos, passando... Eu nem lembro a história numa rua escura, uma coisa assim, não vou lembrar a história. Aí falou assim, e se tiver que falar palavrão, você vai falar, porque nós lutamos muito para sermos fiéis à obra. Aí eu disse a ela, olha, muito obrigada. Se tiver que falar palavrão, eu não vou falar, porque eu luto muito também para ser fiel a Deus, minha filha. Eu vou um osso para ser fiel a Deus. Por causa de um filme, eu vou jogar fora o que tenho. Fica com o teu filme. Eu acho que foi essa série, tenho quase certeza. E aí quem me substituiu, se eu não me engano, foi até a Luísa Palomares. Como a Luísa era minha parceira de iCarly, ela era a Carly, a principal. Ai, minha filha, os fãs começaram a vir. Por que ela fez isso? Por que ela te traiu? Não, Tatiana, não me traiu, não. Foi esses bastidores aí. Bastidores da dublagem. A Mayara perguntou se você já foi indicada a algum prêmio como dubladora. Eu sei que como Misa Mani você foi indicada, mas teve mais algum outro? Foi o Misa e foi a Aventura de Chihiro. Foram esses dois, né? É. São duas personagens bem emblemáticas, né? Ramil, acho que é Ramil. Ramil, se eu tô falando seu nome errado, você me desculpe, porque eu não sou boa com esses nomes de Instagram. Ele perguntou se você já sentiu a presença de Deus em algum dos seus trabalhos. Ai, assim, a gente sempre procura ficar ligadinha. Mas teve um filme que eu dublei, que foi um documentário de um grupo chamado Hillsong, que eram jovens numa faculdade que começaram a tocar, eles ficavam morando no campus, e aí acabou que virou um grupo super famoso hoje em dia. Claro que acho que mudou e tal, a galera e tal, mas foi bem legal. E agora, assim, algum mais assim, não tô conseguindo lembrar. Mas eu já fiz algumas produções também evangélicas, que na verdade, normalmente não tem muitas, né? Normalmente o povo não faz muito, que seria até uma proposta bem legal para fazer, né? Mas já senti, sim. Você fez a voz da Asuka de Star Wars, da animação, que a gente sabe que tem uma legião de fãs. Inclusive, um amigo meu íntimo, o Ricardo, pediu para te fazer uma pergunta, porque ele é muito fã de Star Wars. Ele pediu para perguntar como foi sua experiência dublando ela, porque ela teve um crescimento, a personagem teve um crescimento muito grande na animação, e também pediu para perguntar se é você que vai fazer a voz dela na versão dublada da série Mandaloriano. Então, essa personagem, na verdade, os primeiros episódios, assim, eu não sei
os primeiros, não sei quantos episódios, não sei quantas temporadas tem, eu fico um pouquinho perdida em relação a isso, porque eu te falei, a gente tem muito volume de trabalho, né? Mas quem dublou ela a princípio foi a Lina Mendes, que é uma amiga minha. Só que a Lina, ela canta pra caramba, ela é até a principal do Fantasma da Ópera. Agora que não deve estar parado, né? Que estão todos os eventos parados. Então a Lina parece que ela estava indo para Moscou, e ela ficou morando uns anos em Moscou. Então, quem dirigia era o Guilherme Briggs, na Delarte, e o Guilherme Briggs me colocou para ficar no lugar da Lina. E realmente, depois a personagem cresceu pra caramba, né? Cresceu. E assim, quanto se eu vou dublar, eu não sei. Algumas coisas assim, a gente não tem muita informação. A gente tem que ficar esperando. Porque hoje em dia tem muita coisa que assim, a gente nem poderia também, se eu tivesse feito, a gente não pode dar spoiler, né? Nome chique, né? Spoiler. Você fez a Murta que Geme também. Fiz a Murta também. A Murta falava assim, a dupla Murta. A Murta, bem interessante. Pra você ver, né? É muito legal isso. Porque a Murta, ela nem entrou muito, né? Mas o pouco que ela entrou, ela roubou a cena, né? Ela roubou a cena, cara. É muito legal isso é bom. A cena que o Harry tá na banheira e ela fica ali sondando ele. Eu acho que é uma das cenas que eu mais me recordo de toda a franquia Harry Potter. É engraçado. Você sabe que a galera que curte também sempre fala disso. Esse meu amigo, o Acre Júnior, ele tá me dando um monte de cola aqui. Ele é de Fortaleza. Aí ele, até agora eu tô tentando lembrar que eu cheguei em Fortaleza, ano passado eu fiz um evento lá. Aí eu falei, meu Deus, ele não vai falar da Murta, meu Deus, vai falar da Murta. Aí ele me ajudou, ele e o Marquinhos do Planeta da Dublagem, porque eu sou péssima. São muitas falas, né? Não tem como tu decorar, cara, não tem. Só antes de encerrar, dicas pra quem tá começando, que pediram aqui, quem quer começar a fazer dublagem. Então, tem que ser ator, né? Se for maior de 16 anos. Se não for ator ainda, tem que fazer um curso de teatro profissionalizante. Não faça amador, que não vai resolver. E depois faça um curso de dublagem também, com professores de dublagem que estejam atuantes no mercado, para você poder ter um conhecimentozinho, sabe? Tipo assim, tem pessoas que eu soube, né, de pessoas dando curso de dublagem que nunca foram dubladores. Nunca. Teve um caso de um rapaz que agora não lembro se era Natal ou Fortaleza, não vou recordar. Esse rapaz, ele tava dando aula, aí ele falando que ele começou na Ebert, ficou tantos anos na Ebert, mas mentira! Aí até o Guilherme Briggs bateu boca com ele, desmascarou ele, porque... Eu acompanhei no Facebook, eu acompanhei essa... Porque, ó, deixa eu falar, eu entrei quando criança, mas assim, com 13 anos, né? Você já é meio adolescentezinho, você lembra das pessoas, sabe? Você vai lembrando, assim. Enfim, coisa triste, né? Porque a pessoa tira o dinheiro do outro e o outro, coitado, investiu pra nada. Tá ótimo. Agradeço muito, Ana. Imagina. Foi incrível conhecer você. Foi incrível essa live. Ana, antes de encerrar aqui, quem quiser te acompanhar, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, mandar mensagens carinhosas que o pessoal tá mandando muito aqui nos comentários, onde o pessoal pode te encontrar? Então, eu uso o Instagram, né? É Ana Lúcia Menezes, com Z oficial. Eu tinha dado uma cortadinha no meu Face, porque fica muita rede social e eu não consigo responder todo mundo. Então, eu tô usando só o Instagram mesmo. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar mais sobre o trabalho da Ana no Instagram, Ana Lúcia Menezes, oficial, Menezes com Z. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que acompanhou. Ana, muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Você é maravilhosa. E a gente te espera aqui pessoalmente em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, em oportunidades futuras. Vai ser um prazer. Obrigada, tá? Eu quero mandar muito obrigada. Tchau, pessoal. Também. Beijo, gente. Se obrigada cuidem. pelo carinho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais outros dubladores vocês admiram e gostariam de ver aqui no canal. E não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e curtir. Se for novo por aqui, ativa o sininho para receber as notificações também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!